Mas para com os gentios, Deus usou de bondade, porque Deus não tinha uma aliança com os gentios, Deus tinha uma aliança com a nação de Israel. Deus não tem uma aliança com o Brasil, não tem aliança com os Estados Unidos, não tem aliança com o Canadá, com China, com país nenhum. A aliança dele era com a nação de Israel. Mas ele agora bondosamente estendeu o evangelho e as boas novas e a palavra da reconciliação aos não-judeus. Se você está aqui nessa noite, crente em Jesus Cristo, é por conta da bondade de Deus, não é por nada em você. Não é por mérito seu ou nosso, como raça, nação ou como indivíduos, mas é pela misericórdia e pela bondade de Deus. Romanos 11, de 11 a 24. Nossas boas-vindas a todos que estão conosco nessa noite. Nós os recebemos com muita alegria. Também saudamos aqueles que nos acompanham pela internet. Queira o nosso Deus abençoar esse momento juntos para a edificação do seu povo e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 11, de 11 a 24. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar emulações do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Tem aqui a leitura da Escritura. Vamos pedir, queridos, a iluminação do Espírito Santo nesse instante. Sim, Pai, sem a ajuda do Teu Espírito Santo, nós não poderemos compreender o significado dessas palavras e a aplicação delas para nós. Pedimos, pois, que nos conduzas à medida que caminhamos por essa passagem, de tal forma que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados pela verdade. E especialmente que o nosso coração seja inclinado a fazer a Tua vontade e o Teu querer. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O futuro da nação de Israel, dentro do plano da salvação, é um assunto que vem ocupando a cabeça dos teólogos, pastores e pesquisadores já há muito tempo. Tem sido motivo de grandes debates na história da igreja desde os primeiros séculos. Uma vez que a nação de Israel rejeitou a Jesus Cristo, e Deus então rejeitou a nação de Israel e entregou o reino dele a outros povos, qual é o futuro da nação de Israel? É disso que Paulo trata nos capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos, que é a seção que nós estamos estudando agora, na nossa sequência nessa carta. Em linhas gerais, existem duas posições com respeito a essa questão do futuro de Israel. Há uma primeira posição que diz que Deus ainda não cumpriu completamente tudo o que prometeu a Israel. Ainda falta cumprir a promessa da terra, ou seja, que Israel ocupe toda a extensão da terra prometida.
falta cumprir a promessa que o descendente de Davi, que é Jesus Cristo, se assente no trono de Israel, o que aconteceria, segundo essa posição, literalmente, quando Jesus voltar e reinar sobre todo o mundo no período de 1000 anos, Israel sendo então o centro do mundo e a nação mais importante de todas. Ou seja, há um futuro ainda para a nação de Israel, enquanto Estado, enquanto povo. Deus ainda não cumpriu todas as promessas que foram feitas a Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Essa é a primeira posição. A segunda posição diz que Deus já cumpriu todas as promessas feitas a Israel. Já cumpriu a promessa da terra, quando Josué conduziu o povo na conquista da terra, de acordo com o livro que leva o mesmo nome. E nesse livro, o livro de Josué, nós lemos várias vezes a declaração: assim Deus cumpriu plenamente o que havia prometido aos patriarcas. Ou seja, da perspectiva dessa posição, Deus já não tem mais nenhuma promessa referente à terra com respeito à nação de Israel. Ele já cumpriu o que havia prometido quando da ocupação da terra debaixo do comando de Josué. E já cumpriu também a promessa de que um descendente de Davi se assentaria no trono. Se cumpriu quando Jesus ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e se sentou no trono do universo, à direita de Deus Pai, e recebeu todo o poder no céu e na terra. Portanto, o filho de Davi já reina. E, portanto, o milênio, ele já começou desde que Jesus subiu aos céus e ocupou o trono do universo, sendo, portanto, o milênio de natureza espiritual. Cristo reina no coração do seu povo e conduz o seu povo para a glória final que lhe está destinada. Existem variações e nuances entre essas duas posições, mas elas são basicamente as posições principais. Historicamente, os reformados são da segunda posição, que é a posição também que eu creio que é a posição bíblica, a posição correta. Na passagem que nós temos diante de nós, o apóstolo Paulo continua a tratar exatamente desse assunto, qual o futuro de Israel dentro do plano de Deus. Ele já havia dito, e nós vimos isso na mensagem anterior, que Deus rejeitou a nação de Israel apenas em parte, porque dentro da nação havia aquilo que Paulo chama de o remanescente fiel, os 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, Deus não rejeitou completamente os judeus porque eles não creram em Jesus Cristo, mas Deus havia elegido na eternidade, predestinado um grupo de judeus que são o resto dos judeus que permaneceu fiel a Deus. Então a rejeição de Israel foi apenas em parte e não totalmente. E agora nós vamos ver nessa noite, Paulo explica também que Deus rejeitou a nação de Israel não para sempre, mas apenas por um período, e que ele haverá depois desse período de trazer os judeus em grandes números ao Messias, Jesus Cristo. Esse é o ponto de Paulo na passagem que nós lemos aqui. Vamos então, em primeiro lugar, ver a pergunta que o apóstolo Paulo faz iniciando a sessão. Verso 11, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. O que Paulo está perguntando aqui é o seguinte: quando os judeus tropeçaram, eles caíram em desgraça total diante de Deus, caíram para nunca mais se levantar? Vocês se recordam quando nós expusemos o capítulo 9, do que Paulo diz no verso 30 a 33. Ele diz que os judeus, procurando se justificar pelas obras e rejeitando a Jesus, a salvação pela fé em Jesus Cristo, eles tropeçaram na pedra de tropeço que é Cristo. Cristo é, ao mesmo tempo, o fundamento da igreja, a rocha sobre a qual a igreja se levanta, e ao mesmo tempo ele é pedra de tropeço para a nação de Israel. Os judeus tropeçaram em Cristo e caíram. Tropeçaram no sentido de que não entenderam quem ele era, não creram que ele era o Salvador, o Filho de Deus, e portanto o rejeitaram, como nós lemos nos evangelhos e no livro de Atos e nas cartas. Esse foi o tropeço. A pergunta de Paulo é: Deus então, por conta disso, rejeitou os judeus para todo sempre? Ou seja, Deus castigou os judeus, não permitindo que mais nenhum judeu se converta? Nós já vimos que a resposta de Paulo para uma pergunta semelhante antes foi
A resposta dele foi: de modo nenhum. E é a mesma resposta que ele dá aqui também. Os judeus não caíram para sempre, no sentido de que a queda deles foi fatal e Deus não quer mais nada com os judeus. Paulo diz que Paulo não quer que alguém chegue a essa conclusão das palavras que ele disse, por isso ele diz de modo enfático: de modo nenhum. Ou seja, a queda dos judeus não é irreversível. A rejeição é apenas por um tempo. E Paulo, então, a partir daí, dessa pergunta que ele faz, ele mostra o plano de Deus para a nação de Israel em relação aos gentios. E é um plano maravilhoso. Eu não creio que haja em nenhum outro lugar das Escrituras a revelação desse plano como nós encontramos aqui. Aqui Paulo desvenda qual era o projeto de Deus na eternidade. E esse projeto segue um padrão de algumas etapas. O plano de Deus era a queda dos judeus, abrindo porta para a salvação dos gentios. Os gentios, ao se converterem, provocam ciúmes nos judeus. E os judeus, então, se convertem a Jesus Cristo. Esse era o plano de Deus na eternidade. Plano que Paulo revela aqui, mostrando então que Deus tinha um propósito com a queda de Israel, o endurecimento dos judeus e a incredulidade deles, e que o alvo final de Deus é a conversão da nação de Israel ao Messias Jesus Cristo. Vamos ver então esse ensinamento a partir do verso 11 até o verso 24. Paulo aqui tem três pontos que eu quero ver com vocês. O primeiro deles está aí no verso 11 a 24, onde Paulo vai ensinar que a queda dos judeus, a incredulidade dos judeus, serviu de salvação para os gentios. Depois, no verso 13 a 16, Paulo ensina que os judeus, depois do tempo decorrido, marcado por Deus, eles serão restabelecidos, ou seja, eles se converterão ao Messias. E o terceiro ponto é que os cristãos, os gentios, aqueles não judeus que se converteram a Jesus Cristo, não deveriam se vangloriar contra os judeus, verso 17 a verso 21, e depois nós faremos algumas aplicações práticas para nós. Vamos começar então com o que Paulo ensina, em primeiro lugar, sobre a queda dos judeus, trazendo salvação para os gentios. Está aí do final do verso 11 até o verso 12. Pela sua transgressão dos judeus, a transgressão aqui é a incredulidade com relação a Jesus. Pela transgressão dos judeus veio a salvação dos gentios. O melhor comentário para isso que Paulo está dizendo aqui, que pela transgressão dos judeus veio a salvação dos gentios, os não-judeus, é a parábola que Jesus contou dos lavradores maus, que está em Mateus 21. A partir do verso 33, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e seguir a leitura. Jesus contou essa parábola em Jerusalém, naquela última semana de vida dele, antes da sua traição e crucificação, quando ele percebeu a hostilidade e a rejeição da nação de Israel para com ele, particularmente dos líderes, dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus. Jesus então contou uma parábola. Como nós sabemos, uma parábola é uma história fictícia ou real, que tem como objetivo ilustrar um ponto doutrinário, ético, no caso aqui, escatológico. Verso 33, de Mateus 21. Disse Jesus: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, que é uma cerca viva. Construiu nela um lagar, que é um lugar onde se pisava a uva para fazer o vinho. Edificou-lhe uma torre, para servir de torre de vigia, e arrendou-a a uns lavradores e depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Jesus então pergunta: quando vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores?
Os sacerdotes e os fariseus responderam: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. E perguntou-lhe Jesus então: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo, e aqui está o ponto que Jesus queria ensinar com essa parábola: eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado de vocês, judeus. O reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos, que seriam os gentios. E verso 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E o verso 46 diz que procuravam matar Jesus, embora não encontrassem ocasião para isso. A parábola, o sentido da parábola é claro. A vinha é o reino de Deus, o dono da vinha é o próprio Deus. Os lavradores a quem ele arrenda a vinha era a nação de Israel, os judeus. Os emissários que foram lá cobrar os frutos foram os profetas que Deus mandou para a nação de Israel, que foram todos sistematicamente recusados, rejeitados, mortos, espancados e apedrejados. Finalmente Deus mandou o seu próprio filho para a nação de Israel, mas os lavradores rejeitaram o filho, tomaram o filho, jogaram fora da vinha e o mataram. A pergunta de Jesus aos fariseus foi: o que é que vocês acham que o dono da vinha vai fazer com esses lavradores? Em outras palavras, o que é que vocês acham que Deus vai fazer com vocês, que estão me rejeitando, o Filho de Deus, vocês que mataram todos os profetas que foram enviados? O que é que vocês acham que Deus vai fazer? E eles, sem entender o que é que Jesus estava dizendo, pronunciaram o próprio veredito, dizendo: não, quando o dono da vinha vier, ele vai fazer perecer horrivelmente a esses malvados. Eles pronunciaram a sua própria sentença, sem saber. Arrendará a vinha a outros lavradores. Profeticamente anunciaram que o reino de Deus que estava com eles passaria para outros povos que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. E foi exatamente isso que aconteceu. 30 anos depois que Jesus disse essas palavras, as legiões romanas invadiram Jerusalém, cercaram a cidade. Depois de um cerco prolongado e difícil, eles entraram na cidade, mataram milhares de judeus, destruíram o templo, levaram judeus cativos e os espalharam por toda a terra até o dia de hoje. Cumprindo aquilo que Jesus disse: o dono da vinha virá e fará perecer horrivelmente esses malvados. E o reino de Deus então foi para os gentios. Deus tirou dos judeus e entregou aos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus, brasileiros como vocês e como eu. Nós somos gentios. Se hoje nós estamos no reino de Deus, é por conta da transgressão de Israel, como Paulo diz aqui, voltando agora para o capítulo 11 de Romanos, no verso 11, na sua parte final: pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Se hoje nós cremos, se hoje temos a graça de ser salvos, é porque isso aconteceu. Notemos alguns pontos importantes aqui. O primeiro deles é que isso que nós acabamos de ver não significa que a igreja composta de gentios era um plano B de Deus. Deus tinha guardado na manga para uma emergência. Muitos de vocês que estão aqui vieram de igrejas onde isso é ensinado, que o plano de Deus era que Israel cresce em Jesus e que o milênio começasse com a vinda de Jesus Cristo logo na sua primeira vez. Mas os judeus rejeitaram a Jesus usando o livre-arbítrio. Nós não queremos Jesus. E Deus então tinha um plano B. Para a emergência, Deus tinha um plano. O plano de emergencial era a igreja cristã. Então Deus separa Israel e agora está lidando com os gentios. Portanto, dois povos. E quando acabar o tempo de lidar com a nação, de lidar com os gentios, Deus vai restaurar a nação de Israel como ele queria que tivesse acontecido na primeira vinda de Cristo. Então você já deve ter ouvido isso. Alguns de vocês vêm de igrejas onde isso é ensinado, chamado dispensacionalismo. Mas aqui a passagem não está de forma nenhuma dizendo isso. Na verdade, o que Paulo ensina, e é só nós vermos
textos aqui do capítulo 10, especialmente final do capítulo 10, Paulo cita Isaías, os Salmos e Moisés para dizer que desde a eternidade Deus já tinha planejado assim. Que Deus, quando elegeu e predestinou aqueles que Ele quis para a salvação, Ele fez não somente entre os judeus, mas também de entre os gentios. Então a igreja não é um acidente. A entrada dos gentios na igreja não é um acidente, mas faz parte do plano eterno de Deus. E como parte desse plano, essa entrada dos gentios na igreja vem com o objetivo de provocar os judeus. Como Paulo diz aqui no final do verso 11, para pô-los em ciúmes, para colocá-los com ciúme. Do tipo assim, os judeus vendo a grande quantidade de não-judeus, gentios, que estão crendo no Messias e recebendo o Messias, vai chegar um tempo que eles vão dizer assim, mas espera aí, Jesus é judeu, né? Jesus é o nosso Messias e ele está sendo aceito pelos que não são judeus e nós que somos judeus estamos aqui rejeitando e eles se converterão em massa a Jesus Cristo. Isso através do ciúme, através da emulação, como Paulo nos ensina aqui. Esse é o plano de Deus. O resultado disso é o que Paulo chama de a plenitude dos judeus. Veja aí no verso 12, ele argumenta, ora, ele está explicando o que ele disse, né, sobre a questão da transgressão deles trazer a salvação aos gentios para pô-los em ciúme. Ele diz, ora, se a transgressão deles, que foi rejeitarem Jesus, redundou em riqueza para o mundo, que é a salvação dos gentios, e se o abatimento deles, que é a rejeição deles de Cristo, serviu de riqueza para os gentios, porque os gentios se enriqueceram com a salvação eterna mediante Jesus Cristo, quanto mais a sua plenitude, quanto mais a plenitude dos judeus. O que ele está dizendo é o seguinte, se quando os judeus caíram, isso trouxe riqueza para o mundo, imagine quando eles se converterem em massa a Jesus Cristo. O que será a plenitude dos judeus? O que será? O que é que isso vai representar? É claro que Paulo aqui está na expectativa de que isso vai representar um momento glorioso na história da redenção. É por isso que ele chama da plenitude dos judeus, porque então Deus terá plenamente cumprido todo o seu propósito, Deus terá realizado plenamente todo o seu querer, a salvação chegará finalmente, terá alcançado finalmente não somente os gentios, mas também todos os judeus. Esse é o primeiro ponto do apóstolo Paulo aqui. Agora vamos para o segundo ponto. O primeiro é esse, que a queda dos judeus trouxe a salvação dos gentios. O segundo é que os judeus, então, haverão de ser restabelecidos, ou seja, a queda deles e a rejeição deles não é final. Haverá um tempo em que eles serão restabelecidos. Paulo aqui, isso aí do verso 13 até o verso 16, Paulo aqui se dirige aos gentios crentes que havia na igreja de Roma. Verso 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Na igreja de Roma havia judeus convertidos a Jesus Cristo e havia também não-judeus, romanos, gregos, gente de outros povos. Paulo aqui se dirige à ala não-judaica da igreja, aos que não eram judeus. Eu dirijo-me a vocês, gentios, e daqui até o final, Paulo está falando com os gentios. Essa palavra é particularmente para os gentios. E o que é que Paulo diz? Ele diz no verso 13, visto que eu sou apóstolo dos gentios, eu glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Paulo aqui revela alguma coisa a respeito das suas intenções e motivações que só acontece aqui na carta aos Romanos, só nessa passagem. Nenhuma outra carta dele, ele revela essa motivação. O que ele está dizendo aqui é simples. Deus me chamou para ser apóstolo dos gentios. Paulo era judeu. Nós conhecemos a história de Paulo. Saulo de Tarso, judeu de judeus, da tribo de Benjamim, israelita da nata, perseguidor dos cristãos. Deus lhe aparece no caminho de Damasco, ele se converte, se torna o maior, aquele que era o maior perseguidor dos cristãos, se torna o maior pregador de Cristo. E Cristo o levantou para pregar esse evangelho. Ele, sendo judeu, Deus o levanta para que ele pregue entre os gentios. E Paulo aqui diz que ele exalta, ele glorifica o seu ministério, ele exalta o seu ministério, ele tem orgulho de ser pregador entre os gentios. Sabe por quê?
Porque quanto mais gentios se converterem, maior vai ser o ciúme dos judeus. E quanto mais os judeus ficarem com ciúmes, mais judeus vão se converter. É exatamente isso que ele está dizendo aqui, ó. Verso 13. Eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, quer dizer, eu me orgulho no meu ministério, para ver, verso 14, se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo, posso incentivar ou encorajar ou impulsionar alguns do meu povo a crer em Jesus Cristo e assim salvar alguns deles. Mesmo que Paulo seja o apóstolo dos gentios, no fundo, o que ele queria também era a salvação dos judeus. Ele nunca abandonou a esperança, a paixão e o amor que ele tinha pelo seu próprio povo. Alguns, inclusive, acham que aquele espinho na carne que ele menciona, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, era exatamente a dor constante que ele sentia, porque os judeus rejeitavam Jesus Cristo. Aqui nessa carta mesmo ele diz, eu queria ser anátema, separado de Cristo por amor dos judeus que são os meus compatriotas. Por que ele tem essa esperança na conversão dos judeus e essa expectativa? Ele explica isso nos versos seguintes usando 3 metáforas. A primeira da ressurreição dos mortos, verso 15. Ele tinha dito no verso 14 que ele glorifica o ministério dele para levar a salvação a alguns do seu povo, porque, verso 15, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento se não vida entre os mortos? Por que Paulo está tão entusiasmado e preocupado com a conversão dos judeus? O argumento é muito simples. Ora, quando eles foram rejeitados, isso trouxe reconciliação ao mundo, Deus se reconciliou com as nações mediante o Evangelho. O que será o restabelecimento dos judeus, ou seja, quando eles se converterem, se restabelecerem como povo de Deus? O que vai ser isso senão vida de entre os mortos? É uma expressão para dizer uma coisa sem precedentes, uma coisa extraordinária, como uma ressurreição. A conversão dos judeus no final vai ser como uma ressurreição, algo assim que ultrapassa o nosso entendimento. Por isso que Paulo está tão entusiasmado com essa perspectiva. Segunda coisa, por conta desse entusiasmo, no verso 16, ele usa agora a metáfora da massa. Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Massa aqui é massa de pão. Se as primícias da massa, a primeira amostragem da massa é santa, o resto dela, os pães que são feitos com ela, também serão santas. O que Paulo está se referindo aqui, a massa aqui, as primícias da massa, são os patriarcas, a quem Deus fez as promessas e com quem entrou em aliança. Se eles foram separados por Deus e Deus abençoou a sua descendência, então essa descendência também ela será santa, ela será igualmente abençoada por Deus. Assim Paulo faz uma conexão entre o remanescente fiel dos judeus que haverá de se converter e os patriarcas a quem Deus fez as promessas. No mesmo verso 16 nós temos a terceira metáfora que Paulo usa, da raiz da árvore. Se for santa raiz, também os ramos serão. É claro que a raiz são os patriarcas, a quem Deus fez as promessas, e os ramos serão os descendentes desses patriarcas que constituem o remanescente fiel de Israel. A argumentação é a mesma. E isso, então, quando Paulo cita aqui raiz e ramos, ele agora faz o gancho para uma metáfora, uma ilustração baseada num processo que era comum naquela época, que era o de enxerto de galhos de uma árvore em outra, que Paulo então usa a partir do verso 17 até o verso 21. E o objetivo de Paulo aqui é corrigir uma tendência dos não-judeus da igreja de Roma de se vangloriar contra os judeus, do tipo assim: Deus rejeitou os judeus e me chamou para ficar no lugar dele. Eu devo ser melhor do que os judeus. Porque Deus rejeitou os judeus e eu sou não judeu e agora faço parte do reino de Deus. Então, quer dizer que de alguma forma eu sou melhor. Então, havia essa tendência dos não-judeus cristãos de Roma de se gloriarem
contra os judeus. E Paulo então corrige isso usando essa figura da árvore. Eu vou explicar aqui. A metáfora que está por detrás dessa passagem, que é reconhecidamente uma das passagens mais difíceis da carta aos Romanos, por isso eu vou precisar ter paciência aqui. A metáfora que Paulo está usando aqui é tirada da fruticultura da época, e que também é muito usado hoje, que é o processo de você enxertar galhos de uma árvore em outra, com o fim de ou melhorar aquela árvore que é enxertada, na qual é enxertada, ou os galhos receberem a seiva da nova árvore e produzir então frutos melhores do que a árvore original de onde os galhos foram tirados. Esse processo de enxerto era conhecido naquela época e bem antes daquela época, e também é conhecido também nos dias de hoje. Paulo está esticando aqui um pouquinho essa metáfora, porque na fruticultura daquela época, ninguém pegava a oliveira brava, que era a oliveira selvagem, cujo fruto era imprestável, e enxertava galhos daquela oliveira brava numa oliveira cultivada, que produzia fruto bom, né? Ninguém fazia isso. Mas é que Paulo não está preocupado com isso. Ele está pegando a metáfora, ele está estendendo os limites da metáfora, até porque ele vai dizer que esse processo aqui é um processo contra a natureza. Então não vamos nos preocupar com os detalhes, mas apenas no que é que Paulo está dizendo aqui. O importante para nós aqui é identificar os elementos da metáfora que Paulo está usando. E não é difícil de fazer isso. A raiz são os patriarcas, a raiz da boa oliveira são os patriarcas, já vimos isso. A oliveira representa o Israel espiritual, o povo de Deus, não a nação, mas o Israel espiritual dentro da nação de Israel. O Israel dentro de Israel, ou o remanescente fiel, ou os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, como nós vimos na mensagem anterior. Os ramos naturais, sim, aí sim é o Israel étnico, os judeus, a quem as promessas foram feitas. A oliveira brava é o mundo gentílico. Os ramos da oliveira brava são os gentios que se converteram em Cristo Jesus e foram incluídos no povo de Deus. Então a metáfora é muito clara, e dela Paulo tira 2 pontos que eu quero mostrar a vocês. O primeiro ponto é esse: a nação de Israel, por causa da sua incredulidade, a nação de Israel, que são os ramos naturais, por causa da incredulidade, foi cortada do povo de Deus, quando eles rejeitaram a Deus, a Cristo. E Deus então colocou os gentios como enxertos de oliveira brava na oliveira verdadeira. Aqui a figura é muito simples, né? Os judeus foram cortados da oliveira, Deus quebrou os ramos, pegou os ramos de uma oliveira brava e colocou no lugar. Então foi isso que Deus fez. Segunda coisa, se Deus consegue pegar ramos da oliveira brava e enxertar na boa oliveira e eles dão fruto, é muito mais fácil para Deus reenxertar os ramos naturais, não é? E é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai reenxertar os ramos naturais na oliveira. Vejam as passagens que dizem isso, verso 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, ele está falando para o gentio, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Veja o verso 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. E veja também o verso 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firme. Então essa é a aplicação que Paulo está fazendo para os gentios. Vocês são oliveira brava, vocês não são da árvore original. Vocês estão aqui como enxerto. Tem que lembrar disso. Os judeus, que são os ramos naturais, foram quebrados por causa da incredulidade deles. Mas se Deus pôde trazer vocês e enxertar, muito mais pode Ele trazer os ramos naturais de volta. Porque é muito mais fácil fazer isso. Segunda lição que Paulo diz aqui, segunda lição, é que então futuramente Deus vai trazer, portanto, os ramos naturais e reenxertá-los. Verso 23, 24. Eles também, eles aqui são os judeus, se não permanecerem na incredulidade em que se encontram agora,
serão enxertados de volta, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se tu, gentil, foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza, Paulo sabe que não é esse o processo natural, não é contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Bonita figura, né? Complicada, mas para descrever esse projeto de Deus, aquele padrão que eu disse que Paulo está descrevendo aqui do plano de Deus. Israel tropeça, através do tropeço os gentios se salvam, pela salvação dos gentios os judeus ficam com ciúme, e por conta do ciúme eles creem em Cristo e são salvos, e aí fecha o ciclo, Deus realizou o seu plano. Está completo. Essa é a metáfora da oliveira e do enxerto. E à luz disso, Paulo traz 3 exortações aqui para os gentios. Como eu disse, essa parte aqui foi escrita por Paulo para combater a arrogância dos gentios contra os judeus. Primeiro, não se glorie contra os judeus, diz Paulo no verso 18. Não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. O ramo tem que ter a consciência de que não é ele que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta o ramo. Isso quer dizer para nós o seguinte: não nos gloriemos contra os judeus, porque a raiz é judaica. A raiz do cristianismo é judaico. As promessas foram feitas a um judeu. O culto foi dado à nação de Israel. As promessas foram feitas ao descendente de Davi. O Messias era judeu. Então a raiz da igreja cristã é judaica e nós somos o ramo que foi enxertado. Por isso nós não podemos nos gloriar, ou não podemos injuriar os judeus, pensando que nós somos melhores do que eles e que Deus nos elegeu por conta da nossa bondade, de forma nenhuma. Que é o ponto seguinte de Paulo, né? A outra exortação dele, verso 19 a 21. Tu dirás, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Não fica se gloriando que Deus quebrou um ramo natural para enxertar você como oliveira brava. Porque se Deus quebrou um ramo natural, muito mais Ele vai quebrar um enxerto. E se você não permanecer na bondade e na graça de Deus, você vai ser quebrado do mesmo jeito que os judeus foram. Vai ser quebrado da mesma forma. Terceira exortação de Paulo. Considere a bondade e a severidade de Deus, verso 22. Para com os que caíram, que foram os judeus, Deus foi severo. Em que sentido Deus foi severo com os judeus que caíram? Eles rejeitaram a Cristo, não creram em Cristo, Deus o cortou do povo dele. Eles foram excluídos do povo de Deus, se perderam, foram condenados eternamente ao inferno por conta da incredulidade. Mas para com os gentios Deus usou de bondade, porque Deus não tinha uma aliança com os gentios, Deus tinha uma aliança com a nação de Israel. Deus não tem uma aliança com o Brasil, não tem aliança com os Estados Unidos, não tem aliança com o Canadá, com China, com país nenhum. A aliança dele era com a nação de Israel. Mas ele agora bondosamente estendeu o evangelho e as boas novas e a palavra da reconciliação aos não-judeus. Se você está aqui nessa noite, crente em Jesus Cristo, é por conta da bondade de Deus, não é por nada em você. Não é por mérito seu ou nosso, como raça, nação ou como indivíduos, mas é pela misericórdia e pela bondade de Deus. Mas aí Paulo adverte, no verso 22. Para com os caíram, severidade, para contigo bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. O mesmo Deus que rejeitou os judeus e os cortou da árvore, vai cortar o enxerto também. Se você não permanecer na graça de Deus, não permanecer firme no Evangelho, crente em Jesus Cristo, se você abandonar a fé em Cristo Jesus, abandonar o Evangelho, virar as costas, voltar para o mundo, seguir uma vida sem Deus, você vai ser cortado severamente como os judeus foram também. Porque Deus nos trata a todos igualmente nesse sentido. E a justiça dele é para todos. Eu sei, eu estou vendo aqui várias bandeiras vermelhas levantando aqui na cabeça de gente, perguntando, ué, pastor, e crente perde a salvação? Não é? Paulo aqui não está tratando da questão
íntima do relacionamento do crente para com Deus, porque nós não conhecemos a verdade a respeito do estado de cada um de vocês. Eu não posso, olhando aqui da frente, dizer quem de fato é crente, tem fé e será salvo. Eu não posso dizer. Por isso que eu digo, se você não perseverar até o fim, você vai para o inferno. Você vai para o inferno se você não perseverar até o fim. Se você é crente de verdade, você vai ouvir estas palavras e vai dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, eu não quero isso. E você vai se agarrar ainda mais a Jesus Cristo. Mas o que não for apenas de aparência, cedo ou tarde ele vai embora. A apostasia dele vai se manifestar. Então, por isso que os autores bíblicos, e isso confunde às vezes as pessoas, os autores bíblicos, porque eles estão se dirigindo a congregações, eles não sabem o estado do coração de cada um, eles dizem: só se você perseverar até o fim é que você vai ser salvo. E se vocês abandonarem a Cristo, vocês vão para o inferno sim. E é por isso que Paulo diz aqui: se você não permanecer na bondade de Deus, você vai ser cortado da mesma forma que Deus cortou os judeus. O crente verdadeiro ouve isso e ele teme. E ele se apega a Deus mais ainda, e é dessa forma que Deus faz com que os seus eleitos perseverem. Através das exortações da palavra de Deus, Deus os mantém ali firmes e os guarda. Mas os que não são, eles se perderão pela sua própria culpa. Gente, o que é que nós podemos aprender aqui? Deixe-me tentar resumir aqui alguns pontos de doutrina para nós, terminando com alguma aplicação prática. Primeiro, eu acho que está claro, não é, que a história ela não é uma sucessão de acontecimentos ao acaso. Não tem destino, não tem sorte, não tem azar. Né? É triste ver crente lendo horóscopo, né? Nós sabemos que a história tem um começo, meio e fim, e que ela se encaminha para um projeto ou para um fim que já foi determinado por Deus desde a eternidade. Você vê como Paulo fala aqui desse controle de Deus na história, a perdição dos judeus, a entrada dos gentios, a futura conversão de Israel. Por que Paulo pode afirmar isso? Porque ele sabe que Deus tem um projeto, tem um plano, e ele está no controle, e que, portanto, tudo que Deus planejou vai acontecer. Segunda coisa, fica claro também aqui dessa passagem que nesses planos de Deus ainda resta um futuro para a nação de Israel. Só que esse futuro não é a restauração nacional de Israel na terra prometida, não é a reconstrução do templo, não é Jerusalém capital do mundo, como algumas pessoas pensam, não é Jesus Cristo sentado no trono de ouro em Jerusalém governando o mundo a partir de lá. Você nota que nada disso é mencionado aqui. Aqui se falou do restabelecimento de Israel, da plenitude dos judeus. Aqui se falou da conversão deles. Essa plenitude dos judeus e retorno dos judeus é espiritual. É a conversão em massa dos judeus existentes, próximo da vinda de Jesus, provavelmente durante a grande tribulação. Não está falando aqui em restauração nacional de templo, de terra e nada disso, porque isso tudo já se cumpriu. O que resta para Israel é voltar-se para o Messias, e quando o judeu crê em Jesus Cristo, ele se torna igreja. Deus não tem dois povos. Quando ele crê em Jesus Cristo, ele se torna igreja, que é o povo de Deus que de fato existe. Em terceiro lugar, eu creio que esse texto nos ensina a evitar dois extremos. Primeiro, o que a gente chama de sionismo. O nome Sion, ou Sião, é outro nome para Jerusalém. Sionismo é um movimento de evangélicos muito forte no mundo, principalmente nos Estados Unidos, que é voltado para a nação de Israel como se Israel fosse o ponteiro do mundo. E os acontecimentos lá no Oriente Médio que envolvem Israel, eles vêm sempre como sendo escatológico ou cumprimento de alguma profecia. E esse movimento é o mesmo movimento que no Brasil e no mundo tenta fazer com que aspectos da lei de Israel e da cultura e da religião de Israel entrem nas igrejas evangélicas. A judaização das igrejas, celebração das festas de Israel, pastor vestido de rabino, tocar chofar no início do culto, entrar com a arca da aliança, chamar Jesus de Yeshua Hamashia e todas estas coisas, que não tem nada a ver mais com o evangelho. O que resta ainda de judaico a acontecer é a conversão dos judeus a Jesus Cristo. É isso que resta. Tudo mais passou, faz parte das sombras da antiga aliança. Mas o outro extremo também é o que eu vou chamar de judeufobia, que foi uma atitude que alguns reformadores e reformados têm. Uma espécie de ódio contra os judeus porque eles
mataram Jesus Cristo, eles rejeitaram Jesus Cristo e são inimigos de todos os homens. Infelizmente, alguns dos reformadores tinham essa posição, poucos. O que se destaca nesse ponto é Lutero. Ainda assim, esse ponto é disputado, mas alguns dos escritos de Lutero parecem refletir uma mágoa e um ressentimento muito grande para com os judeus por conta daquilo que eles fizeram com o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que a atitude de Paulo aqui é outra. Paulo reconhece a incredulidade dos judeus, chama de transgressão, diz que eles foram perdidos e rejeitados por Deus, mas ao mesmo tempo Paulo tem esperança, Paulo tem confiança, e ele está na expectativa de que Deus traga aos judeus a fé no Messias prometido, como é o desejo de Deus no seu plano desde a eternidade. Trazendo isso para nós, que tipo de atitude então uma passagem como essa exige de nós? Que tipo de atitude essa passagem exige de nós? Primeira delas, sem dúvida, gratidão. Gratidão a Deus, porque eu e você nada mais somos do que enxertos de oliveira brava. Somos lá. Você vê como a Bíblia tem o dom de nos humilhar, não é? O que é que você é? Não, eu sou uma rosa linda. Não. Você é um enxerto de oliveira brava. É isso que você é. Um ramo de uma planta que não presta para nada. É isso que você é. É isso que eu sou. E nós estamos enxertados na boa oliveira, no lugar de algum judeu. O ramo foi quebrado e você é enxertado lá no buraco. Então, você está no lugar de algum judeu. Que privilégio para nós, que graça nos foi dada, que misericórdia que nos foi estendida em Cristo Jesus. Portanto, o crente, acima de tudo, ele tem que ser grato a Deus, ainda que ele não tenha nada nesse mundo. Ainda que ele aqui nesse mundo passe por provações, privações, não tenha uma vida difícil, apertada, problemas de saúde, problema financeiro, mas ele sempre deve ver o quadro maior. É para isso que a Bíblia ensina teologia e doutrina, para você ter o quadro maior e você dizer: eu posso ser o que for aqui nesse mundo, mas eu estou enxertado na boa árvore, eu sou parte do reino de Deus. Segunda coisa que nós devemos ter no coração é considerar a severidade de Deus. Tema a Deus, não somente seja grato e o ame, mas também tema, porque se ele não hesitou em quebrar o ramo natural, ele também não vai hesitar em quebrar o enxerto. Portanto, tema a Deus e ande nos caminhos dele. Talvez você precise se arrepender de alguns pecados, consertar sua vida, se reconciliar com Deus, entendendo esse grande privilégio que foi dado. Hoje é o dia da salvação. E por último, considere a fidelidade de Deus. Como Ele, tendo feito promessas e uma aliança, vai mantê-las até o fim. Esse é o nosso Deus, Deus fiel, que merece toda a nossa adoração. Talvez haja alguém aqui essa noite que ainda não é crente em Jesus Cristo. Eu quero dizer que na árvore tem lugar para mais um enxerto. Você pode vir. Venha em nome de Jesus, venha arrependido, venha reconhecido que você é um pecador, que você está perdido. E Deus nos convida em Cristo a fazermos parte do seu reino, e experimentarmos a salvação futura. Oremos. Bendito Deus, toda honra, toda glória sejam dadas ao teu nome. Senhor, que plano maravilhoso, profundo, inescrutável, do qual conhecemos apenas em parte. Nós pedimos que a compreensão do teu projeto para a história nos leve à adoração humilde e grata diante de ti, a um temor reverente e sincero. Abençoa teu povo aqui reunido, em nome de Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.